O Lula enlouqueceu. É ele que está por trás das decisões do Alexandre de Moraes de censurar o Elon Musk. Por quê? Porque o PT não sabe mais, por uma razão ideológica, ele não quer também, combater o seu rival de poder, o que eles chamam de fascistas de direita, de uma maneira engajada politicamente, com manifestações, com protestos. O PT se tornou o partido do neoliberalismo institucionalizado com verniz woke. É isso aí que é o PT. Ele teve todas as chances de mandar gente para a rua em diferentes ocasiões, por diferentes razões. O Lula destruiu a luta contra o verdadeiro golpe de Estado em 2016. Tudo se tornou uma questão em torno dele mesmo. E eles abandonaram, não reestatizaram nada, só estão aumentando impostos. Eu não sei se um governo do Bolsonaro não seria melhor que o do Lula. Sinceramente. Porque ou igual, ou já não faz diferença mais quem é presidente do Brasil. O Lula é quem está mandando no Alexandre de Moraes. Porque o STF ele precisa de uma base política para que não haja revolta popular. Tu vê que ninguém quer que eu não uso o Twitter, mas ninguém quer ser censurado, tá? E ninguém quer que o Twitter saia do Brasil. É uma coisa, é uma aberração isso aí. Só tem um contexto político: a luta contra os rivais políticos do PT. Esse é o único contexto político. Não tem outro contexto político, porque ele não quer que... O PT não sabe se engajar nas redes sociais. A esquerda, ela está desmoralizada. Então eles têm medo que a direita cresça, então eles usam a censura como forma de coibir em vez de engajar-se e lutar. É isso que eles estão fazendo. Então olha o que o Lula diz para quem tem alguma dúvida. Que todo e qualquer cidadão, olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Tá, mas esse aí... O Alexandre de Moraes ele está inventando lei. O Alexandre de Moraes, ele não tá... Isso é papo furado, Lula. Ou o Lula é burro. Ele não sabe como funciona a lei. Ele não sabe. A Lava Jato, pelo menos, tentou montar um caso, né? Inventaram uma situação que era mentira, em parte. Que também não importa se o Lula é corrupto ou não, porque na época a defesa, o objetivo da Lava Jato era destruir o Brasil. E a teoria de que o Lula impediria isso. Mas vendo o governo dele hoje em dia, eu acho que os Estados Unidos não precisavam nem ter se dado ao trabalho de fazer toda aquela operação, porque o Lula é só dar uns tapas nele que ele baixa a cabeça. Não tem problema. Né? Então, o Lula, o Alexandre de Moraes, ele não está cumprindo Constituição nenhuma, ele está rompendo a Constituição. Ele é um ditador, tá todo mundo vendo ele fazer essas coisas sem nenhum processo jurídico. Ele toma uma decisão e pronto. Ninguém viu isso acontecer. Ninguém viu isso se formar diante de nós. Isso é uma coisa que vem acontecendo. Ele simplesmente vai lá e diz assim: ó, tu tá censurado, tu tá livre, tu isso, tu aquilo. Ele é um ditador jurídico. Agora, esse STF não teria condições de fazer isso se ele não tivesse o respaldo político da esquerda. Porque se o Lula e os petistas, se o Lula desse uma ordem para os petistas, ó, vão lá protestar contra a censura do STF, o Alexandre de Moraes ele não ia ter base nenhuma. Porque o pessoal do Bolsonaro, como são eles o lado atacado, eles obviamente não gostam, mas em geral as pessoas não concordam com isso. Eu acho que isso é um absurdo. Só os petistas fanáticos que acham que compraram a narrativa da luta contra o golpe de Estado que não aconteceu. Sabe? Eu esperava a censura da direita, ela está vindo pela esquerda. Então o Lula, ao não lutar contra o golpe de Estado, ao não... ele cede a militância dele, não comandando as pessoas, porque o Lula dá uma ordem, está dada a ordem. O Lula é o líder do PT. Ele faz o que ele quer dentro do PT. Esse papo do PCO, essa é a função do PCO, cumpre um horrível papel. Eles são os inúteis, mas eles cumprem um horrível papel, que é o de defender o Lula
Não importa o que o Lula faça, ele é uma vítima da conspiração dos direitistas, do demônio, do mal. Não, o Lula é do mal. É o Lula que está fazendo isso. Tá? Porque se eu fosse presidente, se eu fosse no lugar do Lula e viesse alguém com uma proposta dessa pra mim, eu resistiria. Se eu tivesse uma convicção sobre isso, como eu tenho, sendo eu presidente, não façam isso. Eu viria público, ó, o meu partido, forças, eu descreveria essas forças do mal. Tu não precisaria nem nomear. O ideal seria que tu nomeasse, mas precisa, povo, estão querendo que eu bana o Twitter. Estão querendo que eu censure vocês. Vamos às ruas protestar contra fulano, fulano e fulano. Ele conseguiria até parte da base do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro seria obrigado a unir-se a ele por causa. E não por ele poderia derrotar o bolsonarismo sendo de fato nacionalista. Mas ele faz o contrário. Ele se torna um fascista e diz que está combatendo o fascismo. As pessoas estão vendo o aumento de impostos. Tá? A qualidade de vida do Brasil está baixando. Não há emprego. Deve ser por isso que eles aumentaram o salário mínimo para 1.500. Não tem emprego mesmo. Que diferença faz? Tá? Pode botar 30 mil. Quem é que vai contratar? Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão, o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou... Tá, agora vamos falar do que está acontecendo aqui. Então, o que é isso aqui? Perfis de bolsonaristas disseram coisas. O troço já está tão aberracional, tão abominável, que a gente nem lembra mais como começou esse negócio. Pessoas disseram coisas e o Alexandre, pessoas de direita disseram coisas. E o Alexandre de Moraes foi lá e mandou pela surdina, intimidando o Twitter, o Google e o YouTube, a tirarem perfis do ar como um fascista, como um chefe de inteligência clandestino, mandando os caras baixar os perfis, dizendo para eles mentirem para os seus usuários. Mentir para os seus usuários, quando tu assina um contrato, violando o contrato, cadê a Constituição, senhor Lula? Violando o contrato entre o usuário, quando ninguém lê aquelas letrinhas, mas quando tu baixa um update, quando tu assina, quando tu clica faz um perfil nessas redes sociais, você concorda com os termos, né? Termos de uso. O Twitter, o X tem termos de uso. O Alexandre de Moraes pediu para violar os termos de uso. Termos de uso de privacidade. Tá? Eu vou postar os vídeos do Glenn Greenwald aqui. Ele explica tudo direitinho. Então eu tô pegando além disso aí. Então, o Alexandre de Moraes, ele foi lá e violou esses acordos privados entre os serviços de redes sociais e as pessoas. O user agreement, né? Então ele já não está cumprindo Constituição nenhuma. Ele está violando a Constituição. Ele não está cumprindo Constituição nenhuma, tá? O Lula só fala essas coisas.